Olá, meu nome é Pedro Henrique de Paiva Gaudêncio, sou atualmente mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da Universidade Federal de Campina Grande, sob a orientação da professora doutora Sinara de Oliveira Branco. Nossa apresentação é intitulada Tradução Transcriativa e Localização de Jogos Digitais, um estudo de Cyberpunk 2077. Estudo esse realizado por mim em coautoria com a professora Sinara. Nosso estudo surge a partir de uma observação acerca da relevância dos jogos digitais no Brasil. Nós somos o maior mercado de jogos na América Latina e o 15º maior mercado do mundo, com um valor estimado de cerca de 2 bilhões de dólares. Não somente, diferentes fontes apontam que até cerca de metade da população brasileira consome jogos digitais regularmente. Considerando-se a composição populacional brasileira, majoritariamente monolíngue, e a predominância da língua inglesa no mercado internacional de jogos, podemos inferir que o consumo de jogos digitais no Brasil dá-se, sobretudo, sob a forma de produtos traduzidos. Apesar disso, existe ainda uma escassez de pesquisas sobre o tema na área dos estudos da tradução. Um levantamento realizado por Barcelos e Malta em 2020 aponta somente 5 pesquisas realizadas em nível de pós-graduação sobre esse tópico. Diante disso, nós nos voltamos para os jogos digitais com o intuito de melhor entender as práticas tradutórias que circundam esses produtos. Selecionamos Cyberpunk 2077 como nosso objeto devido ao seu lançamento recente, sua popularidade, já que o jogo foi responsável por quebrar recordes de venda, e pelo fato do jogo contar com uma tradução completa para o português brasileiro e com uma campanha de marketing voltada para o nosso público através da inclusão de uma personagem brasileira no jogo. Nós iniciamos nossa abordagem teórica do objeto a partir do conceito de localização de jogos enquanto tradução especializada. Isso se deve, em primeiro lugar, à natureza multimediática dos jogos digitais, que apresentam um panorama semiótico complexo, com diferentes canais comunicativos em atividade simultânea e que interagem entre si. Trata-se, portanto, de uma prática de tradução intersemiótica, conforme classificação e conceito propostos por Jacobson, refinados posteriormente por Plaza. Jogos digitais contam ainda com uma ampla tipologia textual, com textos como a dublagem, a legendagem, as interfaces e os materiais promocionais, demandando diferentes estratégias por parte dos seus tradutores. De maneira similar à tradução audiovisual, a dublagem e a legendagem de jogos impõem restrições espaciais e temporais ao tradutor, de modo tal que são sempre necessárias reformulações e omissões textuais. Somam-se a isso ainda a pressão exercida por diferentes órgãos nacionais de regulamentação e censura e o atual paradigma da localização, que propõe que a adaptação cultural seja uma forma de recriar a experiência do jogador da cultura-fonte para os jogadores da cultura-alvo. Nesse sentido, colocando a adaptação acima da noção de fidelidade ao texto-fonte. Frente a essas características, a localização de jogos digitais revela-se como uma atividade que, portanto, enfatiza a liberdade criativa do tradutor. Defendemos, então, que o conceito de transcriação, conforme inicialmente proposto por Haroldo de Campos, pode ajudar a iluminar as práticas tradutórias de localização. Haroldo de Campos propõe, apoiando-se em Walter Benjamin, que o modo mais apropriado de aproximar-se de um texto poético a ser traduzido seria não buscar seu conteúdo, mas tentar se aproximar do seu modo de intencionar, modo esse previamente existente à sua materialização enquanto forma. Trataria-se, portanto, de uma redoação, uma reconstrução da forma, uma produção simultânea da diferença. Plaza reverbera esse conceito ao afirmar que todo signo estético, devido à sua materialidade, tende à intraduzibilidade, que, desse modo, só podem ser traduzidos através da apropriação analógica de signos distintos. Como nosso objetivo geral, buscamos conceituar e discutir a localização e a transcriação de jogos digitais no Brasil a partir de um estudo de caso de Cyberpunk 2077. Como objetivos específicos, nós temos aplicar o conceito de transcriação à tradução de jogos digitais sob a ótica da localização, identificar as formas de manifestação da localização e da transcriação na tradução brasileira de Cyberpunk 2077 e analisar o impacto de tais conceitos para as práticas de tradução de jogos digitais do Brasil. Para cumprir tais objetivos, nós procedemos primeiramente à seleção de trechos do jogo que evidenciem práticas de localização e transcriação através da inserção ou remoção de itens culturais específicos. Realizada essa seleção, nós construímos um corpus paralelo
contendo transcrições dos trechos selecionados em inglês e em português brasileiro, dispostas lado a lado. A essas transcrições foram associadas imagens estáticas ou em movimento, obtidas através de sessões de jogo. Após a construção do corpus, nós demos início à nossa análise, buscando averiguar a relevância e o impacto dos conceitos de localização e transcriação para a tradução de Cyberpunk 2077. Trazemos aqui alguns exemplos selecionados do nosso corpus que exemplificam os conceitos abordados e como se deu a nossa análise. Nessa cena, ainda dos momentos iniciais do jogo, a protagonista vê e conversa com seu amigo Jack a respeito de um roubo que irão realizar sob a encomenda de um Dexter Deshawn. Pode não ser nada demais, só que quem está na frente disso é um cara conhecido como Dexter Deshawn. Eso é o melhor canal de toda Night City. O Jesus Nega um boladão da Afterlife, edição limitada, em 140 quilos de maneirice banhada a ouro. E como você conseguiu isso? Vendeu um rim, por acaso? Até onde eu sei, o Dex não curte nosso tipo de gente, não. Você? Eu? Não. Mas a T-Bug? Ela que arranjou tudo, apresentou a gente. Eu sabia que o negócio estava no papo quando ela bateu os olhos em mim. Até porque, vamos lá. Quem é que resiste a isso? Não? Tá bom, Jack. Senta lá. Como primeiro exemplo do nosso estudo, temos a tradução de Fat-Ass Black Jesus of the Afterlife como Jesus Negão Boladão da Afterlife. Os tradutores optam por condensar os dois adjetivos presentes no texto-fonte, Fat-Ass e Black, como um só adjetivo no português, negão. Introduzem em seguida o adjetivo boladão, que não encontra correspondente no texto em inglês. A inserção pode ser concebida como resultado de compensação textual ou como uma forma de reforçar o caráter agressivo de Dexter Deshawn enquanto chefe do submundo criminoso, já que boladão refere-se comumente a usuários de drogas que estão fora de si. A utilização da gíria boladão também pode ter sido motivada pela assonância. Associações entre a gíria e a juventude da vida noturna brasileira, sobretudo do sudeste do país, são esperadas e funcionam aqui como ênfase na caracterização da personagem enquanto pertencente a tal âmbito, já que a Afterlife é, na verdade, um bar. Esse trecho suscita ainda questões de aceitabilidade da tradução, já que, ao nosso ver, pode ser considerado inadequado ou ofensivo por alguns jogadores. Tais questões fogem ao escopo do presente estudo, mas indicam a relevância de mais pesquisas na área. O segundo trecho de nossa análise da cena em questão diz respeito à expressão senta lá, utilizada como tradução para whatever you say. A expressão surge da cultura da internet brasileira, pois referencia um vídeo da década de 80 no qual Xuxa Meneghel, apresentando um programa de auditório, ignora uma criança que queria lhe entregar um presente, dizendo apenas aham, Cláudia, senta lá. Diferentes uploads do vídeo na plataforma YouTube somam mais de 3 bilhões e meio de views e são comumente circulados em diferentes redes sociais, nas quais a utilização da expressão tornou-se uma maneira comum de expressar dúvida ou desdém. Ao optar por referenciar fenômenos da internet brasileira, os tradutores enfatizam a hiperconectividade trazida pelo avanço tecnológico, um dos temas centrais de Cyberpunk, aproximando o jogo, então, da realidade dos jogadores brasileiros. Uma outra característica relevante para a nossa análise desse trecho é a utilização do espanhol na fala de Jack. Enquanto no texto-fonte o espanhol aparece em sua fala durante poucos momentos, a tradução brasileira utiliza bastante o idioma estrangeiro. Essa escolha pode ser explicada pela proximidade do espanhol ao português. Enquanto a utilização do espanhol para falantes de inglês pode gerar incompreensão, os tradutores assumem que a utilização desse idioma não é um problema para falantes de português brasileiro, sobretudo no caso de palavras com sonoridades próximas, como é o caso das falas aqui traduzidas. Trata-se, portanto, de um reforço na caracterização de Jack enquanto personagem hispânico, como uma forma de evidenciar outro tema do jogo, as tensões geradas pela coexistência de múltiplos grupos culturais em grandes centros urbanos. O segundo exemplo que trazemos de nossa análise é de uma das interfaces do jogo, o Diário de Missões. Nessa interface, os jogadores podem conferir os objetivos que já completaram e os objetivos que ainda devem completar. Os títulos das primeiras missões do jogo no texto-fonte são organizados segundo um padrão simples, um substantivo precedido pelo artigo definido the. Essa forma remonta a histórias e filmes de gangsters em que personagens e situações são apresentados conforme o papel que desempenham. The Ride, por exemplo, sendo uma forma comum de denominar veículos de fuga. The Pickup, uma situação de recebimento de bens ilícitos, e assim por diante. Os tradutores optam por apagar essa rede de significados, possivelmente motivados pela não correspondência do conceito na cultura brasileira.
Em seu lugar, inserem diferentes referências culturais, como, por exemplo, o trecho de uma música de Cássia Eller em Um Pouco de Malandragem e o título traduzido de um filme de David Lynch, Cidade dos Sonhos. Acrescentam ainda outra referência ao background hispânico de Jack em Una Chamba Prudex e uma expressão idiomática de cunho literário em Cherchez la Femme. Desse modo, os tradutores substituem uma única referência cultural por diversas outras mais próximas dos jogadores brasileiros. Como resultado do nosso estudo, verificamos a aplicabilidade e a relevância do conceito de transcriação à localização de jogos do Brasil, sob o qual os tradutores detêm maior liberdade criativa para adaptar culturalmente o texto com o intuito de recriar a experiência do jogador do texto-fonte. Identificamos a materialização desse conceito, sobretudo na forma de inserções de linguagem chula, gírias e expressões idiomáticas, bem como na inserção de referências à cultura da internet e à música brasileiras, conforme nós exemplificamos. Identificamos também que a realização de práticas localizadoras em Cyberpunk 2077 imbui em um texto de uma tendência domesticadora, isso estando em conformidade com os padrões internacionais de localização de jogos. Concluímos, por fim, que mais estudos na área são necessários para que possamos melhor compreender as práticas de localização de jogos digitais no Brasil, pois dispomos ainda de poucos estudos de caso que possibilitem a melhor teorização dessas atividades. Destacamos também a ausência de pesquisas quantitativas e empíricas, principalmente focadas na experiência do jogador e na recepção de jogos traduzidos. Estudos desse tipo se fazem essenciais na compreensão das expectativas e preferências do público jogador, que são ainda extensamente incompreendidas, e podem auxiliar na identificação de estratégias e tendências de localização de jogos quanto à sua adequação para o público brasileiro. Temos aqui algumas de nossas principais referências. Agradecemos a atenção. Muito obrigado.